Hoje vai ser na nossa aula de número 4, em que nós vamos falar sobre alguns erros comuns, que é muito comum a gente ver em diversas redações, inclusive eu já vi em muitas de vocês, e vamos falar sobre as competências de maneira breve, né? Lembra que hoje a gente conversou um pouquinho, a gente falou que a gente ia conversar hoje sobre basicamente as competências. Eu não vou me prolongar nas competências, a gente vai deixar para fazer isso lá na frente, mas eu vou apresentar de maneira breve a função de cada competência. Os tópicos da aula de hoje. A gente vai começar com os erros mais comuns para comentar um pouquinho sobre a primeira pessoa, margem, gerundismo, queísmo, esse, este, mais e mais. E a diferença entre estado e estado. Depois, por fim, a gente vai falar sobre as competências um pouquinho. Tá? Para começar, vamos começar sobre a primeira pessoa. A primeira pessoa é um negócio que eu já vi muitos de vocês estarem fazendo, tá? Mas é um erro, não pode. Nunca use a conjugação em primeira pessoa. O verbo, de modo geral... Agora eu vim fazendo uma breve explicação sobre conjugação, né? O verbo, de modo geral, pode ser conjugado em três pessoas. E o texto deverá ser escrito sempre na terceira, né? Então, nós temos aqui... A gente aprendeu isso lá no fundamentalzinho, né? A gente aprendeu que o verbo pode ser conjugado no eu, tu, ele ou ela, né? No caso, essas são as três pessoas do singular, ou no plural, nós, vós, eles ou elas. E você vai fazer as conjugações na terceira pessoa. Então, ao invés de tu escrever no eu ou no nós, tu vai escrever no ele ou ela, ou no eles e elas. Tá legal? Pois escrita em primeira pessoa. É mais comum em textos que são narrativos, que não é o estilo do texto permitido no Enem. Então, textos que são narrativos, né, que vão contar uma história, é mais comum nesse tipo de texto ter a primeira pessoa. Aqui no nosso caso, é um texto dissertativo argumentativo. Então, tu não vai colocar os verbos na primeira pessoa, tá? É claro que a gente vai apresentar um argumento, um posicionamento nosso, né, em relação àquele problema, mas a gente aqui não vai colocar, eu acho, eu acredito, sabe? Então, a gente vai escrever sempre na terceira pessoa. Exemplo. Expressões que não são recomendáveis utilizar. Devemos, podemos, fazemos e temos. Algumas conjugações de verbo na primeira pessoa do plural, que é mais comum. Eu particularmente, eu não vejo tanto as pessoas colocarem a conjugação na primeira pessoa do singular, né? Posso, quero, né? Não vejo tanto. Eu vejo mais na primeira pessoa do plural. Devemos, podemos, fazemos, temos. Então, toda vez que termina com emos ou com amos, né? Por exemplo, apresentamos, são conjugações em primeira pessoa. Então, evite. Expressões que são recomendáveis utilizar. Ao invés de tu usar devemos, escreve deve-se, ou se deve. Podemos, pode-se. Ao invés de escrever fazemos, pode escrever faz, ou faz, simplesmente. E ao invés de escrever temos, pode escrever tem-se. Observação. Antes de colocar o pronome oblíquo, tá, o que é o pronome oblíquo? É esse SE aqui, que também pode ser o ME, o LHE também. Em determinada localidade, atente-se às regras de colocação pronominal, né? Porque tu não vai escrever deve-se em qualquer lugar. Tem vezes que tu vai escrever se deve e tem vezes que tu vai escrever deve-se. Esse é um assunto de colocação pronominal. Então é importante dar uma guia nesse assunto, estudar um pouquinho de português, que para te não errar em relação a quando colocar na frente, quando colocar depois, esse pronome oblíquo aqui, o SE. Tá? Então, essa aqui foi a primeira pessoa. Eu vejo muita gente fazer isso, por isso que eu queria comentar um pouquinho sobre isso, tá? Então, evitem utilizar na primeira pessoa. O segundo ponto que eu queria tocar com vocês hoje é em relação à margem. A margem. Por quê? É o seguinte, eu não tenho acesso ao texto escrito de vocês, né? Porque como a gente está estudando no digital, eu tenho acesso ao texto digitado. Mas lá na frente, no nosso curso, eu vou mandar vocês enviarem para mim as redações de vocês escrita, por escrito mesmo no papel, na folha de caderno. Mas agora, nesse momento, a gente está trabalhando com o digital. Porque dá para fazer os comentários, tudo certinho, certo no lugar específico, né? Que no papel não tem como ir marcando e fazendo comentários e tudo mais. Mas, de modo geral, a margem é um negócio muito importante,
que tu deve se atentar. Até porque, como o Enem vai ser uma prova escrita, vai ser avaliada a questão da margem no teu texto. Então, sempre adicione um espaço do lado direito. Direito já, tá até doido. Esquerdo. Esquerdo no início de cada parágrafo. E respeite o limite da margem das laterais. Agora eu vou trazer aqui alguns exemplos. Olha aqui. Exemplo correto. Tu vai se atentar aqui. Sempre deixar um dedinho. Lembra lá do fundamental, a professora te explicando? Olha, para te começar o próximo parágrafo, deixa um dedinho ali. Então, tu vai fazer isso literalmente. É claro que tu não vai fazer que nem no fundamental, que a gente literalmente colocava um dedo ali, né? Porque a gente já tá grande. Né? Então, mas tu dá um espaçozinho ali no início de cada parágrafo. E também preste atenção nessa margem lateral aqui. Nas duas margens laterais, na verdade. Né? Porque tem gente até que começa um pouquinho antes ou escreve passando daqui, então preste atenção para te não passar dessa margem. Por que não pode passar da margem? Quando eu falo a margem, eu estou falando também de cima e a de baixo também. Porque quando a pessoa passa da linha da margem de baixo também, já perdeu ponto. Mas é o seguinte, o corretor, ele não tem acesso à folha que tu escreveu, a redação, a folha completa. Ele tem acesso somente ao quadradinho. Só a essa margem que ele vai ter acesso. Ele não vai ter acesso aos teus dados, ao teu nome. Se tu passou da margem, ele não vai ter acesso ao que tu escreveu passando da margem, entende? Então, tu vai ter que se limitar a essas margens. Se tu estiver escrevendo uma frase e por algum acaso a palavra não deu, tu vai ter que fazer aquela regrinha de separação silábica, em que tu vai deixar a parte da palavra aqui que deu, né? E fazer o tracinho e passar para a próxima linha, tá ok? Teve gente que eu ouvi dizer, né, que o meu professor falou que isso não pode fazer. É mentira, tu tem que fazer, porque se tu não fizer, como é que vai ser? Né? Vai ficar uma margem tudo estranha? Não, né? Tem que ter margem no teu texto. Tá ok? Aí descendo um pouquinho. Exemplo errado. A pessoa aqui, não colocou um espaço para começar os parágrafos, aí tu talvez olhe, mas Matheus tem um espaçozinho aqui. Não, gente, calma, isso aqui é uma formiguinha. Tem que dar um espaço realmente para mostrar para o teu corretor que tu deixou a margem ali, tu deixou o espaço para iniciar teu parágrafo. E a mesma coisa aqui no final. A pessoa vai e escreve até só porque a pessoa acha feio fazer a separação silábica, né? Fazer o tracinho e passar para a próxima linha. Aí a pessoa prefere deixar um espaço horrível aqui, né? Olha aqui, um monte de espaço do que fazer o negócio correto, fazer o negócio alinhado, né? Então preste atenção também. Se a palavra não dá, a palavra é muito grande, por exemplo, brasileira, né? Para esse espaço aqui não daria. Então a pessoa poderia escrever bra, aí o tracinho, aí continuaria na próxima linha, zileira. Tá? Então, é importante também se atentar nessa questão. Tá ok? Em relação margem em primeira pessoa, tá tudo certo? Ou alguma dúvida? Tudo ok. Tá ok. Beleza. Bora lá. Agora, o próximo tópico. Falei em primeira pessoa, falei da margem, agora nós vamos falar sobre o gerundismo. Não sei se vocês participaram das aulas gratuitas, se vocês estão vendo os stories que eu estou postando, mas o gerundismo é um negócio que também é muito comum. Inclusive, não sei na correção tem aqui algumas pessoas que na correção eu falei que tem o excesso do gerúndio, que é o tal do gerundismo. Então é bom também prestar atenção em relação ao gerundismo. Oxe, tá aqui. Ao gerundismo. O gerundismo é o excesso de gerúndio na redação, tá? Esse é um ponto que vocês têm que levar também. Quando a gente escreve de maneira excessiva o gerúndio, comete o ato do gerundismo. Exemplo, as pessoas ficam fazendo diversas confusões, resultando na desavença de ideias, gerando um conflito dentro do bairro, sabe? Tipo, fazendo, resultando, gerando. Isso fica uma cacofonia doida. Parece que a pessoa quer rimar o que está escrevendo. Então, o excesso de gerúndio pode resultar em perca de pontuação, tá? Então, evitem ficar repetindo todo momento, ando, endo, sabe? Colocando o NDO a todo instante.
E pegando o gancho, também tem um tal do queísmo. O queísmo é o excesso da expressão que na redação. Se tu escreve muitas vezes a palavra que, também pode perder pontuação lá na quarta competência, por questão de mostrar para o teu corretor que tu não sabe variar a tua língua portuguesa. Por exemplo, as pessoas que fazem confusões, que por vezes são grandes, causam riscos que podem prejudicar toda a sociedade que está exposta a tais acontecimentos. Sabe, isso aqui não é uma frase assim, nossa, que absurdo, escrever um monte de que. Isso aqui seria uma frase assim comum, que no nosso dia a dia a gente poderia até falar, né? Em vários momentos a palavra que. Mas na tua redação fica esteticamente feio. Então evita repetir a palavra que. Pode usar quantos em cada parágrafo? Olha, não existe uma regra para dizer, tu pode usar tantas vezes em cada parágrafo, tantas vezes no teu texto. Não existe uma regra. A gente pode procurar no material inteiro do INEP e não vai ter essa regra. Mas o que o INEP recomenda é que não repita de maneira excessiva. O problema é que a pessoa quer colocar a todo instante, gerúndio, a todo momento. Sabe? O ideal, a minha recomendação, uma vez por parágrafo. Uma vez por parágrafo, sendo que tu não vai deixar próximo uma coisa da outra, tá? Então, evita. Tá ok. É melhor a gente colocar os coesivos. Por quê? Assim, por exemplo, quando a gente fala uma proposta de intervenção, né? A gente coloca ação, meio de detalhamento. Aí quando a gente vem para finalidade, aí tem gente que coloca assim, acarretando ou gerando, diminuindo o número de pessoas que fazem sei o quê, sabe? O diminuindo, sabe? Gerúndio. Então, ao invés de colocar o gerúndio, pode colocar a fim de reduzir, sabe? Então, eu acho que o conectivo é muito mais produtivo do que ficar repetindo o gerúndio. Tá legal? Então, já fechamos gerúndio de este, ou não? Não. Tá legal. Este. O esse se refere, não. Refere-se a algo já falado. Então, se a pessoa já falou alguma coisa, é esse. Por exemplo, a educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Essa frase de Nelson Mandela, aí eu ia seguindo, tá? Por que eu usei o esse? Porque eu já falei qual foi a frase. Essa frase, tá? E o este é totalmente diferente. O este refere-se a algo que ainda não foi falado. Tá? Então, é quando a gente vai falar agora de determinada situação. Por exemplo, sei lá, este teclado está com problema. Tá? Só um exemplo. Eu falei alguma coisa sobre teclado está com problema antes? Não, eu estou falando agora. Então, é este. Tá? Essa é a diferença quando a gente vai escrever no nosso texto. O esse, quando a gente já falou de algo, e o este é quando a gente ainda vai falar, quando a gente vai apresentar agora. Tá legal? Isso também é um ponto importante ressaltar. O que eu vejo é muita gente colocando o este no lugar do esse. Por exemplo, a pessoa falou, o governo federal, não sei o que, isso aqui. Aí depois vem, este órgão deve... Este não, porque tu já falou qual foi o órgão. Então, é esse órgão. Quando a pessoa coloca, por exemplo, as crianças, não sei o que, essa coisa aqui. Aí depois vem,
estes indivíduos, né, para querer se referir à criança, mas a gente já falou que o público é que os indivíduos são as crianças, então esses indivíduos. Tá, isso aqui se refere tanto ao esse, ao essa, ao isso, ao nisso, sabe? E vai seguindo a lista. Quando tem esse SS aqui, é a mesma coisa. E aqui o esta, isto, nisso, e aí vai seguindo, tá? Opa, nisto. Esta. Enfim, vai seguindo a lista. Tá? Quando tem esse SSzinho aqui, quando a gente já falou, e o ST, quando a gente vai falar agora. Tá ok? Deixa eu ver qual é o próximo tópico. Esse mais e mais. Esse aqui é um negócio que eu vou... Olha, eu vou explicar agora e eu vou começar a cobrar de vocês. Se alguém me mandar errado no WhatsApp, vou criticar. Porque eu já expliquei. Então não vai ter mais desculpa. Esse aqui é o esse. Este. E agora... mais e mais. O mais sem o i e sem acento agudo é a mesma coisa que porém. Exemplo. Não sei. Ai, sei lá, tô sem ideia. O livro era enorme, mas li em pouco tempo. Pronto. O mais dá sentido de porém. Né? Que a ideia contrária, que a gente espera que um livro enorme a gente leia em muito tempo. Então, é esse, mais ou menos esse o sentido. Que dá o mesmo sentido de no entanto, entretanto, todavia. O mais com i dá sentido de quantidade. Mais é igual, porém, quantidade. Exemplo. Comprei mais livros. Comprei mais livros. Então, se eu ver vocês colocando não sei o que, estou estudando mais com M, né, com M-A-I-S, eu vou dar de um coque virtual em você. Eu tenho mais com acento agudo, que é o contrário de bons. Aquelas pessoas são bons ou boas? São boas. Ó, são mais. Pronto. Essa aqui é a diferença. O mais comum são esses dois de cima, né? Mas esse aqui de baixo veio de bônus. Próximo tópico. Mais. E o estado. Estado. O estado, com letra minúscula, dá sentido aos estados brasileiros. Eita. Exemplo.
Exemplo. Pará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, e vai seguindo. E o estado dá sentido de governo federal. Exemplo, o estado tem o dever de investir na educação. Estado é o governo federal. Tá? Então, essa aqui também é a diferença. Também eu vejo muitos erros em relação a isso. Tá, beleza? Esses aqui são os erros mais comuns. Né? Tem outros erros que também são comuns, como concordância nominal, concordância verbal, vírgula, crase. Mas, como são assuntos mais especificamente do português, né? Esses aqui são de português, mas são simples de resolver. Né? Essa explicação bem básica aqui, em pouquíssimos minutos, já deu para entender. Mas como são assuntos, como eu posso dizer, mais intensificados, né? São assuntos um pouco mais difíceis de explicar assim de uma maneira bem rápida, então é bom vocês darem uma estudada caso vocês tenham dificuldade nesses assuntos, né? É bom a gente ver quais são os assuntos que a gente tem mais dificuldade. Por exemplo, se eu tenho dificuldade em crase, vou estudar um pouquinho sobre crase. Tenho dificuldade sobre concordância verbal, vou pesquisar um pouquinho, né? Então, a gente vai evoluindo com as nossas pesquisas. E agora, bora para as competências. Vamos estudar as competências agora. Em relação às competências, é o seguinte. Nós temos 5 competências que vão avaliar a nossa redação, correto? Acredito que todos aqui saibam disso. 5 competências. Cada competência vai avaliar uma característica específica do nosso texto, correto? Não sei se vocês assistiram esse vídeo que está lá no Classroom. Mas lá eu comentava um pouquinho que as competências é o modo de avaliação que o Enem vai fazer para te avaliar em relação à tua redação. Não vai ser tirado da cabeça dele, eu gostei dessa redação, essa pontuação. Não, vai ser seguido um critério para poder dar a tua pontuação. E esse critério a gente chama de competências. E as competências, a nota de cada competência é avaliada a partir de níveis. Tem o nível 0, tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3, tem o nível 4 e o nível 5. Cada nível desse aumenta de 40 em 40, sendo que o nível 0, por exemplo, é 0, nível 1, 40, nível 2, 80, e assim sucessivamente até chegar os 200 pontos. Ou seja, em cada competência, tu tem a possibilidade de tirar até 200 pontos, né? Porque se a gente for multiplicar, né, 200 vezes 5 competências, né, vai dar 1000 pontos, que é a nota total. A maior nota que uma pessoa pode tirar na redação, tá? E aqui vamos tentar entender um pouquinho sobre as competências em si. Competência número 1. Em relação à competência 1, o que a gente pode tirar de modo geral é que a competência 1 vai avaliar a modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? Então, a gente pode tirar algumas coisas daqui. Língua portuguesa, então tudo relacionado à língua portuguesa, como, por exemplo, a questão de gramática, em relação aos desvios de escrita, tudo isso, língua portuguesa, primeira competência. E também a gente tem que falar sobre a questão da escrita formal. Se a pessoa escreve expressões informais, gírias e coisa do tipo na redação, vai perder ponto também na primeira competência, tá? E então, basicamente isso. Competência 1, todos os aspectos relacionados à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência número 2. A competência número 2, ela tem um textinho aqui e a gente vai dividir ela em 3 partes para ficar mais didático o negócio. Primeiramente, a obediência à estrutura dissertativa argumentativa. No nosso primeiro encontro, ou no segundo? Acho que foi no segundo encontro. A gente falou sobre o texto dissertativo argumentativo. Foi no segundo, né? Acho que sim. Foi no segundo encontro. A gente falou sobre o texto dissertativo argumentativo, que é um tipo de texto em que você vai apresentar um problema e colocar seus argumentos em relação àquele problema. E se você não faz isso, você automaticamente perde pontuação na segunda competência. Por exemplo, né, nós temos um tema aqui que vai falar sobre a questão de
da saúde, né? Problemas na saúde, hospitais, não sei o que e tal. Problema, falta de investimento na saúde, enfim, problema na saúde. Esse é o problema do nosso tema. E aí eu vou ter que criar argumentos em relação a este problema. Eu posso tentar explicar o porquê desse problema está acontecendo, apresentando os meus argumentos. Se eu, por exemplo, só falar do problema em si, eu não vou estar argumentando, eu vou estar dissertando. Então, eu tenho que sempre apresentar argumentos em relação àquele problema. Exemplo, vamos dizer, sei lá, o problema fala sobre a questão de violência doméstica, né? Violência contra a mulher na casa e tudo mais. Os maridos agridem as mulheres. Esse é o problema que está o tema. E aí eu vou ter que criar 2 argumentos. Isso não é regra, que necessariamente vão ser 2. Tem gente que coloca 3, tem gente que só faz 1. Mas aqui, para a gente ter uma redação baseada a partir das redações nota 1000, a gente vai tomar como 2 argumentos. Por que 2 argumentos? Porque o primeiro argumento vai ser discutido no nosso D1 e o segundo argumento no D2. Tá? Então, vamos supor que o meu primeiro argumento em relação a esse tema seja seja sobre a questão de falta de segurança, falta de fiscalização e coisa do tipo. Então, essa já é a minha primeira causa do problema. Esse é o meu primeiro argumento. Deixa eu falar que a violência doméstica existe por causa da falta de fiscalização, a falta de segurança das pessoas, tá? Esse foi o meu primeiro argumento. O meu segundo argumento vai se referir à questão de burocracia na hora da ligação, né? Que quando as pessoas ligam, é muita demora e coisa do tipo. Então, esse seria o meu segundo argumento. Só que já tenho 2 argumentos. A questão da falta de fiscalização e a falta de, como eu posso dizer, de facilidade na hora de atendimento. Tá? Então, já tenho 2 argumentos. O meu primeiro argumento vai ser discutido no meu D1 e o meu segundo argumento no D2. Eu tenho que ter isso aqui muito bem explícito, porque se eu não tiver explícito os meus argumentos, eu não vou estar apresentando argumentação. Meu texto vai estar só dissertativo, não vai estar argumentativo. Então, por isso que é importante a gente sempre ter a tese na redação, que vai ser o assunto do nosso próximo encontro, acredito eu. Não, depois, a gente vai falar sobre isso depois. Mas, a gente vai ter que ter 2 argumentos, tá legal? Muito bem claros. E a gente vai discutir sobre cada um deles individualmente nos desenvolvimentos. É isso. Então, inicialmente, nós temos que obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, né, apresentando um problema e colocando nossos argumentos em relação a este problema. Nós temos que discutir sobre o tema, né? Você não pode escrever coisas que não tem nada a ver com o tema. Você tem que discutir sobre o tema. Senão você vai estar tangenciando ou fugindo do tema totalmente, né? Que a gente estudou isso no domingo, no nosso último encontro. A diferença entre tangenciamento e fuga ao tema. Então, se tu tangencia o tema, automaticamente perde pontuação aqui. Se tu fala de coisas totalmente contrárias do que o tema está pedindo para ti, fugir do tema, 0 a redação. Mas se tu falar de coisas que o tema está falando, mas não abrange tudo, perde ponto aqui. Por exemplo, vamos supor que o tema fala sobre a questão, ano passado, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A pessoa vai e faz a redação dela falando sobre doenças mentais. E não fala sobre a questão do estigma. A pessoa tangenciou. Tá? A gente até comentou sobre isso no domingo, né? Que vocês até falaram e tudo mais. Mas, de certa forma, é isso. Se a gente não abordar o tema de maneira ampla, o tema como completo, a gente perde pontuação aqui também. Outro ponto, aplicar aprendizados das áreas do conhecimento. Então, obrigatoriamente, nós temos que aplicar os aprendizados que nós aprendemos ao longo da nossa vida nas áreas do conhecimento, que são os chamados repertórios. Os repertórios são obrigatórios em toda e qualquer redação. Se tu faz uma redação sem repertórios, automaticamente perde pontuação aqui na segunda competência. Tá legal? Mas esses repertórios não podem ser jogados de qualquer forma. Esses repertórios têm que ter 3 características muito bem definidas. O repertório deve ser pertinente, o repertório deve ser legitimado e o repertório deve ser produtivo. Eu vou deixar para falar sobre esse negócio na próxima aula, que a gente vai falar sobre os repertórios. O que são repertórios, quais os tipos de repertório existentes. Mas, de modo geral, o que vocês têm que levar desde agora é que os repertórios não podem ser simplesmente jogados na nossa redação. Eles devem seguir alguns critériozinhos para a gente poder deixar eles mais explícitos, muito bem detalhados e muito bem explicados. Tá legal? Então, vou deixar para comentar sobre pertinente, produtivo e legitimado
na semana que vem, porque eu vou ter que voltar a falar sobre isso, porque eu vou começar a explicar sobre repertórios. Essa aqui foi a segunda competência, tá? Então, voltando à primeira competência, tudo é relacionado à língua portuguesa. E segunda competência, avalia obediência à estrutura dissertativa argumentativa, se a pessoa está falando amplamente do tema e se a pessoa apresenta repertórios na redação, tá? Então, essas três características só na segunda competência. Terceira competência, ela se refere à questão do projeto de texto, né? Se tu escutar falar, qual competência avalia o projeto de texto? A terceira competência. Por que a terceira... Me enrolei tudinho. Porque a terceira competência avalia se você sabe selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, se tu selecionar argumentos totalmente sem organização, não selecionou os melhores argumentos que tu tinha, sabe? Então, todas essas coisas aqui estão relacionadas ao projeto de texto. Se tu não sabe organizar a tua redação, projeto de texto. Se tu não sabe relacionar os teus parágrafos, problema no projeto de texto. Então, tudo relacionado ao projeto de texto é avaliado na terceira competência. Mas talvez vocês perguntem, né? O que é projeto de texto? Projeto de texto não é nada mais, nada menos do que o nosso planejamento prévio para começar a fazer nossa redação. A gente não pode começar a redação assim, papum, comecei, né? Sem pensar. Mas a gente tem que fazer um projeto de texto mental, ou mesmo escrevendo no papel, em que a gente vai deixar muito bem claro quais são os nossos argumentos, quais são os repertórios que a gente vai escrever em cada parágrafo, qual a nossa proposta de intervenção, quais os nossos argumentos que eu vou utilizar para defender aquele posicionamento ali, sabe? Então, tudo isso a gente tem que ter muito bem claro no nosso projeto de texto, para que a gente não perca a pontuação aqui na terceira competência. Negócio que eu vejo muito é a falta de relação entre os parágrafos. A pessoa vai... A pessoa vai, faz a redação e não relaciona os parágrafos devidamente, sabe? A pessoa faz, por exemplo, a introdução que não tem relação nenhuma com os desenvolvimentos, ou faz a conclusão que não tem a ver com a introdução, sabe? Então, é bom vocês prestarem atenção se vocês estão fazendo... Se vocês estão fazendo os parágrafos de vocês com relação entre os parágrafos, que eu vou estar explicando ao longo de todo o curso. Gente, olha, faz essa partezinha aqui na introdução, porque ela vai ser importante, porque vai relacionar com outro parágrafo, entende? Então, de vez em quando eu vou estar tocando nesses pontos com vocês. Quando eu falar, por exemplo, chegar na conclusão, a conclusão da conclusão é a parte em que vai retomar com a introdução. A parte da retomada do problema na conclusão é para ligar com os desenvolvimentos, né? Então é importante também relacionar os parágrafos. Saiu da tela. Eu sei, porque tinha dado problema aqui, mas já voltei. Tá? Seguindo. Essa foi a terceira competência, tá? Tudo relacionado ao projeto de texto. E vamos seguindo. Quarta competência. A quarta competência se relaciona aos mecanismos linguísticos utilizados para você escrever sua redação. É aqui que entra aquela questão dos conectivos, né? Os famosos conectivos. É aqui que vai ser avaliado se a gente escreveu os conectivos corretamente, se a gente está repetindo muito conectivo, se a gente está repetindo muita palavra, se a gente está repetindo muitas expressões, se está dando aquele gerundismo, né? Então, isso aqui, quarta competência. Aí talvez vocês perguntem, né? Eu vou supondo as perguntas, né? Porque eu sei que ninguém vai perguntar. Mas, Mateus, os coesivos é um assunto de língua portuguesa. Então não seria avaliado na primeira competência? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas aqui tem uma competência específica para avaliar esses negócios. Porque quando a gente fala de mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, os coesivos se enquadram aqui. Porque os coesivos eles têm uma função muito importante, muito bem específica. Diferentemente de concordância verbal e nominal, diferentemente de vírgula, de pontuação e tudo mais, os conectivos eles têm a função de ligação, de ligar os períodos e os parágrafos. Tá? Então, eles têm uma função muito importante no nosso texto. E por isso que tem uma competência muito bem específica. Se, por exemplo, a gente errar concordância nominal e verbal,
Vai mudar o sentido da frase? Vai, né? Porque se a gente falar, por exemplo, sei lá, comprei novas, sei lá. Ah, Jesus, eu tô péssimo para dar exemplo hoje. Mas se eu errar uma questão de concordância verbal nominal, vai mudar o sentido, mas é só um pouquinho, não vai fazer uma grande confusão. Diferentemente do conectivo. Se a gente trocar um nesse sentido por um no entanto, é uma coisa muito grande, porque o nesse sentido quer dizer para seguir no mesmo sentido, e o no entanto é oposição, ideia contrária. Né? Então, se a gente errar isso, perde automaticamente ponto aqui, tá legal? Então, tudo relacionado aos conectivos, a repetição é avaliado na quarta competência. E temos aqui o tal dos conectivos interparágrafos e os conectivos intraparágrafos, que vocês têm que ter isso aqui muito bem definido desde já. Tem que aprender isso desde já, porque isso aqui vai ser avaliado nas redações de vocês. Isso se eu já não falei, quando eu corrigi algumas redações que vocês me mandaram. Mas você deve obrigatoriamente ter dois conectivos interparagrafais e um conectivo interparágrafo. No mínimo, dois interparágrafos e um intraparágrafos. O que são conectivos interparágrafos? São os coesivos que utilizamos para iniciar os parágrafos, os quais servem para relacionar os parágrafos. Então, quando a gente utiliza conectivos no início do parágrafo para ligar os parágrafos, esses são os conectivos chamados de interparágrafos, que vão interligar os parágrafos. Por exemplo, quando a gente usa um nesse sentido para começar o D1, eu estou dizendo, eu vou continuar neste mesmo sentido que eu disse aqui em cima. Então, é um conectivo interparagrafal. Quando eu uso um outro assim no início do meu D2, eu estou dizendo, eu já disse um primeiro posicionamento anteriormente, e agora eu vou dizer o segundo, né? Estou dando uma ideia de soma. E eu utilizar o portanto na minha conclusão, eu estou dizendo, eu já disse várias ideias anteriormente, e agora eu vou concluir essa ideia. Eu vou concluir o meu texto. Então, são conectivos interparágrafos, que têm justamente a função de interligar os parágrafos. No mínimo, 2 parágrafos têm que começar com esse tipo de conectivo. Você pode, por exemplo, começar o D1 sem nenhum conectivo. Tu pode começar. No entanto, obrigatoriamente, tu vai ter que começar os outros 2 parágrafos de baixo, né, o D2 e a conclusão, com o conectivo. Tá legal? E, no mínimo, um conectivo intraparágrafo. O que é conectivo intraparágrafo? São os coesivos que utilizamos no meio dos parágrafos, os quais servem para relacionar os períodos e ideias. Né? Então, quando a gente usa alguns conectivos para ligar as nossas ideias e tudo mais, durante o parágrafo, a gente vai estar acrescentando esses conectivos e vai estar colocando esse conectivo aqui, o intraparágrafo. Se tu fores perceber, ao longo do nosso curso, eu não vou nem estar falando assim, conectivo intraparágrafo. Eu vou estar mais comentando sobre esse aqui. Por quê? Esse aqui é muito bem específico e é necessário colocar, é obrigatório, e tu vai ter que prestar atenção quando tu estiver escrevendo. Mas o intraparágrafo, a gente escreve e nem percebe. Por exemplo, quando tu coloca um desse modo no teu parágrafo. Vou terminar minha introdução. Desse modo, não sei o quê. Colocou, pronto, acabou. Não tem mais essa obrigação de obrigatoriamente escrever mais. Né? Quando tu acrescenta consequentemente, já colocou, pronto, acabou. Entendeu? Então, é um negócio muito doido que a gente coloca sem perceber. Tá? Seguindo. Essa aqui foi a quarta competência. Vocês estão entendendo? Eu não sei se estou falando muito rápido. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou tá de boa? Eu quero. Matheus, o conectivo intraparágrafo, eu posso usar mais de uma vez? Com certeza. Na verdade, é o mínimo que tu deve usar. No mínimo, tu tem que ter. Tá? Se tu quiser usar todo início de período com um conectivo, ótimo, maravilhoso. Eu até recomendo tu fazer isso, porque tu vai estar ligando os períodos. Entende? Então, é bom usar. No caso, o Enem obriga que a pessoa tenha um conectivo intraparágrafo. Tá legal? Mas alguém ou tá tudo certo? Olha, ficou silêncio. Seguindo.
Chegamos aqui na competência 5, a última competência que eu vou comentar para a gente ir embora e comer e jantar. Ou merendar, né? Quem sabe. Elaborar a proposta de intervenção. Essa aqui, ei, presta atenção. Essa competência, eu não vou te perdoar se tu não tirar 200 nessa competência. Eu não vou te perdoar. Se tu chegar no ano que vem, tu me mostrar, Matheus, tá aqui o espelho da minha redação e tá aqui as notas das competências. Tirou 160 na competência 5. Eu abaixo minha cabeça, olho pra tua cara. Porque é a competência mais simples de tirar 200 pontos. Tá? Essa aqui é a competência que eu, particularmente, ao longo do curso, eu vou estar dando ênfase porque é a competência mais fácil de fechar. Tá? As outras já são um pouquinho mais complicadas. Se bem que a quarta competência também é muito simples. A quarta competência é só tu não repetir muita palavra, é só tu escrever os conectivos nos lugares corretos, né? Mas, de modo geral, a competência 5 eu acredito que seja mais simples. A quarta também é muito simples, né? A quarta e a quinta, tu tem que fechar. Tu tem que fechar porque as outras já são um pouquinho mais complicadas, né? Mas a 4 e a 5, enfim, fecha. Quinta competência é a mais fácil, é a mais simples de tu fechar. Então, preste atenção agora. Eu vou explicar agora um negócio que eu expliquei na live de segunda-feira. Vocês participaram da live de segunda-feira no Instagram? Eu participei. Aí, pronto. A Erika já sabe, então, do que eu vou falar. Mas, bora lá. Também eu vou retomar esses pontos aqui quando eu falar lá na frente de conclusão, tá? Então, vocês vão se lembrar lá na frente disso aqui que eu tô falando. Mas eu vou explicar isso aqui que você já vai começar a treinar nas suas redações desde agora. Inclusive, vou falar um negócio para vocês. Tá no meio da aula, mas eu vou ter que comentar. Hoje já é dia 27, né? O mês acaba no dia 31. Então, vocês têm até segunda-feira para utilizar todos os créditos que sobraram de vocês. Parabéns para quem terminou de usar os créditos, né? Fez uma redação por semana e tudo mais. Mas, utilizem os créditos de vocês. Vocês têm esse direito de usar 4 créditos por mês. Então, não é bom ficar perdendo crédito e tudo mais. Tá? Então, utilizem, escolham as propostas e mandem a redação de vocês até segunda-feira para utilizar os 4 que vocês têm durante o mês. Que quando chegar na segunda-feira, na terça-feira, dia 1º, esses créditos vão ser renovados e vai voltar aos 4 créditos. E os créditos que passaram e vocês não utilizaram, vocês vão perder. Tá? Então, usem e abusem até segunda-feira. Tá, quinta competência, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Em relação a isso aqui, a gente tem que discutir 2 pontos. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. Né? Então, tu vai montar uma proposta que não tem a ver com o problema abordado. Então, aí vamos dizer que o tema fala sobre a questão de educação para jovens e adultos, né? O EJA. Aquelas pessoas que, por algum motivo, não concluíram na idade correta o ensino médio ou fundamental. Educação para jovens e adultos. E a pessoa vai e escreve uma proposta de intervenção falando sobre educação para os alunos de ensino médio, assim, que estão concluindo normalmente. Né? Então, tem que especificar para o EJA, para as pessoas que não se formaram e tudo mais. Tá? Então, você tem que especificar para o tema abordado, para o problema abordado. Se o problema é questão de problema na saúde em relação à vacinação, e a pessoa vai escrever uma proposta que fala sobre a questão de doação de sangue. Sabe? Nada a ver. Não tem. É claro que o eixo temático é o mesmo, mas não é o problema abordado. Então, é sempre para o problema abordado. E é bom tu solucionar os 2 argumentos. Se tu discutiu aqui que a culpa desse problema é o governo e aqui a culpada é a mídia, tu vai ter que solucionar esses 2 argumentos, tá? Por exemplo, tu pode juntar o governo com as mídias. O governo pode fazer campanha nas mídias televisivas, sabe? Então, tu pode juntar os 2 culpados. Mas tu tem que solucionar os 2 argumentos. Não adianta tu jogar 2 argumentos e solucionar só um deles. Tu tem que solucionar os 2. Porque tu tá jogando 2. Então, tu tem que solucionar tudo. Tá legal?
Podia ser acumulativo. É porque é o seguinte, se ficar acumulando os créditos de correção, vai chegar perto do Enem e vocês vão ficar desesperados. Porque é o que sempre acontece. Ano passado aconteceu isso. E eu que fiquei desesperado. Eu tinha até dado um prazo pro pessoal. Porque quando eu estava chegando perto do Enem, a pessoa ficava, todo dia fazia uma redação. Aí vai mandando, e eu não tenho possibilidade nenhuma de fazer correções boas que seja produtivo um monte, entende? Então não tem como ser acumulativo por conta disso. Porque senão as correções seriam muito superficiais. Assim como eu vejo muitas pela internet, né? Que a pessoa só comenta assim, comentou aqui, comentou o parágrafo de introdução. O parágrafo está bom, mas o repertório poderia ser mais produtivo. Ponto, acabou. Era esse comentário, entendeu? Mas vocês que já mandaram as correções, vocês sabem que não é assim, né? Que é um negócio mais detalhado, que eu vou pegando cada ponto, vírgula, crase, tudo mais, comentário das competências e tal. Então não tem como ser acumulativa por causa disso, porque senão não seria tão produtivo, tá? Só comentário aleatório durante a aula. Mas tá, bora lá. Em relação à proposta de intervenção, tem 5 elementos que nós devemos obrigatoriamente colocar para ter uma proposta completa para ganhar os 200 pontos na quinta competência. Primeiramente, o agente. O agente é quem vai realizar a proposta. Eu vou estar sempre falando, quem vai realizar a proposta? O agente. Por exemplo, geralmente utilizamos algum órgão governamental. Por exemplo, o governo federal. O governo federal é um órgão, né? Então a gente poderia utilizar o governo como um agente. O governo deve fazer. Governo federal, o meu agente da proposta. Exemplo, mídias televisivas. As mídias televisivas devem promover um comercial. Mídias televisivas é meu agente da minha proposta. Tá? Então, sempre o agente é quem vai tomar a frente da proposta. Observação, não fale que as pessoas devem realizar alguma coisa. Né? Eu já vi isso muito. As pessoas têm que parar de ter uma alimentação ruim, não sei o quê. Sabe? As pessoas, mano, porque as pessoas não são consideradas como agente. Pessoas, quando a gente fala pessoas, tu tá se referindo a mais de 200 milhões de brasileiros. Tu acha que com um estudante de ensino médio falando as pessoas vai tentar mobilizar? Não tem como, tá? Então, utiliza algum órgão, uma instituição menor que tem como organizar, entende? Então, se falar assim, as pessoas é uma proposta muito superficial, tá? Então, utiliza sempre um órgão específico. Mídias televisivas, governo federal, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, diretores de escola, enfim. Ação. Ação é o que vai ser realizado. É o que vai ser feito para tentar solucionar aquele determinado problema. Nessa parte, você deixará explícito o que vai ser feito na proposta, como uma campanha, divulgação de algo, até mesmo a construção de um prédio. Então, a ação é o que vai ser feito. Tu não tem como fazer uma proposta sem dizer o que vai ser feito, né? Então, eu acredito que a ação é a parte mais simples da proposta de intervenção, tá? Então, o que vai ser feito? Outro ponto, o modo ou meio, como vocês preferirem. É o como. É o como vai ser feita essa proposta. É o processo da proposta. Como vai funcionar. É uma explicação de, vai ser feito isso aqui e tal. Tu vai explicar o processo da proposta, tá? Nessa parte você explicará como a proposta de intervenção vai ser realizada, ou seja, que é o local em que você deixará bem explicado os processos a serem realizados para que a proposta seja feita. Tá? Então, aqui é basicamente explicar o processo da proposta. Observação, inicie essa parte com por meio, por intermédio ou a partir. Por que utilizar alguma dessas expressões? Porque essas expressões são alguns conectivos, algumas expressões que vão dar sentido de meios, sabe? Tu vai estar deixando explícito que aquilo ali são os meios. Por exemplo, o governo federal deve fazer isso aqui por meio do envio de profissionais que vão fazer isso, sabe? Então, tu vai estar deixando muito bem claro e específico que aquela parte são os meios. É claro que não necessariamente porque tu colocou por meio, por intermédio, a partir de ti, que necessariamente tu vai colocar já é o meio, sabe? Porque, por exemplo, se a pessoa fala bem assim, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, o Ministério da Educação não é o meio da proposta. Não é. É só um agente secundário, porque a pessoa está especificando qual é o órgão que vai fazer aquilo. Mas não é porque eu coloquei por meio do Ministério da Educação, necessariamente aquela parte é o meio. Tá? Então, o meio
como vocês têm que ter isso em mente, é o processo da proposta. É o como vai ser realizada essa proposta. Tá? Então, é bom utilizar o por meio, por intermédio, a partir para indicar que aquela parte é o nosso meio. Efeito ou finalidade, como você preferir. Eu costumo chamar de finalidade. É o para quê deve ser realizado. É o objetivo da proposta. Para que tem que ser feita toda essa proposta aqui? Tá? Então, sempre tu tem que explicar qual o objetivo que tu queres alcançar com essa tua proposta aí. Nessa parte, você escreverá para que deve ser feita. Ou seja, qual a finalidade da proposta. Se a pessoa faz uma proposta de intervenção, então tem um objetivo de solucionar algo, e esse objetivo você deve colocar na sua proposta. Exemplo, com a finalidade de reduzir o número de casos de alguma coisa, sabe? Então, tem sempre um objetivo na tua proposta. Então, você tem que deixar isso muito bem claro aqui. Qual é a finalidade da sua proposta? E o detalhamento. Você tem que detalhar algum dos elementos, tá? Então, aqui nós trabalhamos 4 elementos, né? O agente, a ação, os meios e a finalidade. E você tem que detalhar um desses 4 elementos aí. Tu tem que escolher um e detalhar ele. Tu pode detalhar 2? Pode. Mas tu tem que detalhar no mínimo 1. É obrigado a detalhar no mínimo 1. Você pode detalhar o agente colocando a função dele. Qual é a função do agente? Exemplo, o governo federal. Aí poderia colocar entre parênteses, ou entre vírgulas, ou entre travessões. Órgão máximo do poder executivo no país. Escreveu isso aqui, detalhei o meu agente. Detalhar a ação, para quem participou da live de segunda-feira, escutou, deve lembrar eu falando que detalhar a ação não tem uma questão específica que a gente pode detalhar a ação. É claro que não, sabe, não tem uma definição. Eu vou detalhar a ação dessa forma. Não tem uma explicação. A pessoa pode detalhar de diversas formas. Aí eu dei até um exemplo, né, na live de segunda, mas, de certa forma, detalhe os outros. Meu conselho, detalhe os outros, porque detalhar a ação é um negócio que não tem explicação. Não achei nenhum professor na internet que falava como detalha a ação. Então, detalhe os outros, que tá mais de boas. Meios. Quer detalhar os meios. Não deixar dúvidas de como a proposta será feita. Né? Então, tu explicar um pouquinho mais do processo da proposta seria detalhar os meios da tua proposta. Ou também a finalidade. Né? Escrever 2 finalidades na tua proposta já é detalhar a finalidade. Naturalmente, a gente escreve uma finalidade. Mas se tu escrever 2 finalidades, tu já fez o detalhamento. Até porque não tem como detalhar em si a finalidade. Tá legal? Então, existem essas 4 formas aqui que a gente pode detalhar algum desses elementos aí. Tá bom? Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês, né? Porque, enfim, já falei. Caramba. Deixa eu ver aqui. Se eu acho aqui no minha pasta. Exemplo de proposta de intervenção. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à aula de hoje? Ou ficou tudo certo? Tudo certo. Tá, beleza. Olha aí. Aqui, ó. Um exemplo de proposta de intervenção completa com os 5 elementos. Inicialmente, comecei, ó. Então, um conectivo conclusivo. O governo federal é o meu agente da proposta. Por meio do Ministério da Educação. Olha, lembra que eu falei que quando eu coloco por meio, não necessariamente já é a apresentação dos meios, mas é que seria o agente secundário da proposta. Porque eu estou especificando qual é o órgão específico que vai trabalhar naquela ação. Tá? Então, por meio do Ministério da Educação, deve promover um projeto educacional. Então, aqui seria a minha ação, né? Então, agente secundário e ação, o qual ocorrerá nas escolas de ensino básico. Nesse caso aqui, eu detalhei a ação, né? Então, essa aqui é uma forma de detalhar a ação. Eu posso especificar onde vai acontecer esse projeto, né? Que eu disse um projeto. Então, eu expliquei um pouquinho mais sobre isso aqui.
Aí depois eu vim com os meus meios, por intermédio do envio de nutricionistas para explicar sobre a importância de ter uma alimentação saudável. Calma, faltou. Oxe, calma, porque tem um texto aqui atrás. Aos colégios de ensino básico. Pronto. Tá. Por intermédio aqui, agora sim veio os meios, né? Eu estou explicando um pouquinho sobre como vai funcionar esse projeto educacional, por intermédio do envio de nutricionistas aos colégios de ensino básico, para explicar sobre a importância de ter uma alimentação saudável. Então, aqui eu expliquei um pouquinho sobre como vai funcionar essa minha proposta. Com o objetivo de prevenir que diversas pessoas desenvolvam doenças futuras por conta das refeições. Então, aqui eu vim com a finalidade da minha proposta. Tá bom? Então, aqui, esses são os 5 elementos. Agente, ação, detalhamento, meios e finalidade. Tá legal? Pessoal, talvez tenha ficado um pouquinho complicado. Eu sei disso. Eu sei. É evidente. Eu sei. Eu tenho empatia com vocês. Eu sei que deve ter ficado complicado para entender esse negócio aqui. No entanto, lá na frente, quando eu explicar sobre conclusão, eu vou voltar nesse assunto aqui e vai ficar muito mais claro para vocês. Até porque a gente vai trabalhar a introdução, desenvolvimento, depois conclusão. E aí vocês vão conseguir entender isso aqui de maneira mais fácil, mais simples. Tá bom? Então, depois vocês vão conseguir entender. Eu vou trazer modelos, verbos para indicar determinado ponto, conectivos e tudo mais. Tá? Então, nesse momento, acredito que tenha ficado um pouquinho complicado assim para entender essa questão da proposta de intervenção. Mas, de modo geral, era isso que eu queria que vocês entendessem da aula de hoje. Queria que vocês deixar muito bem claro em relação aos erros mais comuns de primeira pessoa, gerundismo, queísmo, a diferença dos mais, do estado, né, que eu vejo muitos erros em relação a isso. E outra questão das competências, né, apresentei de maneira breve as competências, que isso eu vou voltar lá na frente, tá bom? Então, termina o nosso conteúdo de hoje por aqui. Não sei se tem alguém assistindo essa reunião gravada, mas agora interrompa a reunião.